Bom dia, alunos do 7º ano. Hoje iniciaremos o estudo da unidade 2 na página 56. A temática a ser abordada hoje será Brasil, a população e os setores da economia. A população e os setores da economia. A população que exerce atividade remunerada constitui a população economicamente ativa de um país e também aqueles que estão em busca de emprego. Os estudantes que não trabalham, as crianças de um modo geral, as pessoas que realizam trabalhos domésticos não remunerados, os aposentados e os idosos que não trabalham constituem o grupo chamado população economicamente inativa. A população economicamente ativa de um país distribui-se em 3 grandes setores de atividades econômicas. São eles setor primário, setor secundário e setor terciário. Nós vamos conhecer as características de cada um desses setores, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos compreender todo o processo que vai desde a exploração dos recursos naturais à industrialização e utilização dos produtos. Setor primário compreende a agricultura, a pecuária, além do extrativismo animal, vegetal e mineral. Desde que a quantidade extraída seja pequena e os equipamentos utilizados para a extração sejam simples. O setor primário é a área em que as pessoas retiram os elementos da natureza, o extrativismo, ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo, a agropecuária. Tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. Temos um exemplo de produto primário, a plantação de café, atividade do setor primário, certo? O cultivo e produção de café são exemplos do setor primário. E a extração de ouro ou prata também são exemplos do setor primário. Setor secundário abrange a indústria, a construção civil e o extrativismo em geral, desde que neste último sejam utilizados máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados e a quantidade extraída seja grande, certo? O setor secundário é a área responsável por transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas. É o setor da produção industrial. Exemplo, temos aqui a fábrica de produção de café para o consumo. É um exemplo do setor secundário. O empacotamento do café para o consumo também são exemplos. A produção e confecção de joias também são exemplos do setor secundário. Setor terciário compreende as atividades que não produzem mercadorias, mas são fundamentais à organização da vida em sociedade e da economia. O setor terciário é o setor de comércio e serviços. É a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor. É também um setor em que ocorrem as atividades que não estão relacionadas à produção de mercadorias, certo? Exemplo, os transportes, o turismo. Exemplos também do setor terciário são os supermercados, empresas de limpezas e vigilâncias. Depois de passar pelos outros setores, o café é servido por um funcionário no setor terciário. A industrialização brasileira. No século XX, o Brasil passou por significativas transformações. Nesse período, a atividade industrial tornou-se mais expressiva na economia do nosso país. E em razão desse novo contexto nacional, um grande contingente de mão de obra foi atraído do campo para as cidades,
em busca de trabalho e melhores salários. A concentração das atividades industriais no Centro-Sul foi uma característica marcante do processo de industrialização do Brasil. O espaço geográfico do Centro-Sul conheceu desde os anos de 1950 profundas modificações. Exemplos de modificações: o aumento da concentração populacional nas cidades, ampliação do número de municípios, o estabelecimento de áreas industriais, construção de rodovias, portos e aeroportos. Atividade na página 58, certo? Vocês vão responder a atividade que está na página 58. Na atividade, vocês têm essas duas imagens, a imagem A e a imagem B. Vamos entender as imagens. Observem as imagens. Temos aqui a imagem A e a imagem B. Para responder as perguntas, vocês vão precisar entender essas duas imagens. São duas imagens tiradas na mesma cidade, porém em períodos diferentes. A imagem A refere-se ao final do século XIX, ao barracão de bondes em Salvador, em 1897. A imagem B é do início do século XXI, tráfego de veículos em Salvador em 2017, certo? Observe que são duas imagens na mesma cidade, porém em períodos diferentes. Podemos observar várias mudanças na paisagem de Salvador por meio dessas fotografias. Exemplos: a pavimentação das ruas, a construção de passarelas, a substituição dos meios de transportes, as charretes foram substituídas pelos veículos motorizados. A segunda imagem se observa um grande fluxo de automóveis, bem diferente da primeira imagem, certo? Respondam a atividade, estejam devolvendo a atividade até as 10 horas da manhã respondidas, certo? Vamos nos interessar e responder as atividades, porque a partir das 10 horas, das 10 às 11, já é o horário de outra disciplina. Estarei aguardando até as 10 horas da manhã. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.